Pessoal, depois, olha só, a FGV, muitas vezes, pessoal, a galera fala uma banca inovadora, uma banca extremamente conservadora, inclusive nos pensamentos. Esta frase aqui, o lugar onde as mulheres ficam mais alegres é o shopping, é uma frase conservadora, uma frase, não vou falar, mas é uma frase pessoal que é estereotipada, que a gente diz, né? O estereótipo, que a mulher gasta demais, que a mulher compra demais, que a mulher exagera no shopping. Olha a frase da FGV. Olha a frase da FGV. Tá? Quem faz a prova da FGV é conservador. Não vem que banca é inovadora. Não é inovadora, não. Olha só. Observe o seguinte texto de um estadista inglês. Um estadista inglês. As pessoas de alta sociedade são insensíveis às necessidades e aflições dos homens. Do mesmo modo como, comparação, os cirurgiões são insensíveis às dores físicas. Então, está fazendo uma comparação entre as pessoas de alta sociedade e os cirurgiões. Muito bem. No momento que eu falo insensíveis, é uma crítica. Insensíveis às necessidades e aflições dos homens. Cirurgiões são insensíveis, é uma crítica. Às dores físicas. Assinale a afirmação inadequada sobre sua estrutura ou significação. O texto exemplifica o discurso informativo, em que o autor aponta características da alta sociedade. Então aqui, o discurso informativo é a mesma coisa, pessoal, que texto informativo. Discurso e texto tá na mesma coisa, tá? Quando a gente estuda ali, tá lá no edital do TJ de Santa Catarina, pessoal, questão do vocabulário, arcaísmo, latinismo, né, estrangeirismo, tá lá. Também está o que eles cobram como tipos de texto, o texto informativo, por exemplo. Quando a gente tem no nosso conteúdo, nós temos em determinado momento a tipologia textual, a FGV meio que mistura, né? E nós temos os gêneros textuais. Em relação aos gêneros, no teu edital, né? A FGV cobra texto informativo, texto publicitário, texto propagandístico, texto normativo, tudo isso aí vocês têm lá no curso de interpretação. Texto didático, né? E texto divinatório, tá. Mas aqui, ó, só pegando o que caiu agora. Texto informativo. A prova cobrou discurso informativo. Discurso, de novo, é a mesma coisa que texto. Texto informativo. O que nós temos no texto informativo? Tá aqui, ó. Objetividade, precisão, organização, estruturação e clareza. Principalmente notícias, pressupõe formalidade. Então, objetividade. Esse texto jamais seria um texto informativo, porque ele é um texto, pessoal, que traz juízo de valor. Olha, as pessoas de alta sociedade são insensíveis. Isso aqui não, isso aqui é um juízo de valor. Então, se há um juízo de valor, nós já não temos o texto informativo, porque o texto informativo é da objetividade. No juízo de valor, eu tenho a subjetividade. Está aqui, são insensíveis, estou dando uma opinião. Então, esse texto jamais, ó, o texto informativo, pessoal, é aquele texto que trabalha com a informação, geralmente em forma de notícia, geralmente é um texto expositivo, ele expõe. Então, o que não é, de forma alguma, é texto informativo.
Só faz essa adaptação. Discurso e texto está no mesmo nível, tá, pessoal? Depois, letra B. O pensamento do autor apela para uma comparação a fim de expressar se está comparando as pessoas de alta sociedade com os cirurgiões. Verdade. Depois, a analogia presente, analogia, comparação no mesmo nível. No texto mostra críticas simultâneas às pessoas de alta sociedade aos cirurgiões insensíveis. Verdade. O traço que une as críticas do texto é a insensibilidade. Verdade. Diante de problemas sociais e de dor física. Sim, aflições do homem, são problemas sociais. A tese do texto é de que a alta sociedade é insensível aos problemas sociais. Verdade. Depois ali ele só colocou uma comparação em forma pessoal de argumento, né? Então, letra A é o nosso gabarito. Número 7. Observe o seguinte texto de autor italiano. Não diz qual é o autor, é apenas um autor italiano. Então, nota, o texto número 6 era um texto, pessoal, criticando a alta sociedade. O texto número 7 é um texto elogiando a alta sociedade. Eu quero que vocês comecem a entender também, pegar palavras para que vocês consigam ver qual é o juízo de valor do autor. Quando ele coloca ali, ó, na anterior, insensíveis, é uma crítica. Nesta aqui, nota, sob o cinzento dilúvio, cinzento, se alguma coisa é cinzenta, pessoal, já é uma coisa que traz uma crítica, falta clareza, é cinzento, uma coisa nebulosa. Dilúvio, o dilúvio, pessoal, a gente sabe que ao pé da letra é uma inundação. Tá? Mas a gente também usa como grande quantidade, claro, veio o dilúvio, veio lá de Gênesis, né? Inundação, pessoal, lógico, mas a gente traz também como uma grande quantidade. Então, sobre o cinzento dilúvio democrático atual, ou seja, está criticando a democracia atual. Está criticando. Eu sei pela palavra dilúvio, eu sei pela palavra cinzento. Cinzento dilúvio democrático atual. Que submergir, afundar. Então, é democrático atual que afunda. Ou faz desaparecer, né? Submergir, pessoal, que é cobrir-se de água, claro. Aqui está, metaforicamente. Submerge miseravelmente, outra palavra crítica, ó. Afunda, faz desaparecer miseravelmente muitas coisas belas e raras. Então essa democracia, esse dilúvio democrático atual faz desaparecer, afunda muitas coisas belas e raras. Também desaparece, e aqui ficou fácil porque ele retoma submergir como desaparecer, né? Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Submerge, desaparece, ele retomou. Também desaparece pouco a pouco aquela classe especial da antiga nobreza italiana. Quando fala em classe especial, olha que coisa positiva, segundo o autor, é claro. Então, classe especial, positivo. Ó, dilúvio, negativo. Cinzento, negativo. Miseravelmente, negativo. Classe especial, positivo. Da antiga nobreza italiana, em que se mantinha viva, coisa boa, coisa viva, mantinha viva, né? Positivo. De geração a geração, uma certa tradição familiar de distinta cultura. Então, era bom essa tradição familiar de distinta cultura, de elegância, de arte. É uma defesa pessoal da nobreza italiana e uma crítica à democracia atual. Esse é o texto. Então, o que tem o texto número 6, vamos assim dizer, olhando aí nos nossos dias de progressista, tem o texto número 7, pessoal, de conservador, né? Então a FGV se ficando bem assim, não quero tomar partido. Aqui eu vou colocar um texto progressista e aqui eu vou colocar um texto conservador.
E vamos ver se esse aluno tem a capacidade de não se deixar influenciar pelos textos e entender o que cada texto está querendo mostrar. Assinale a afirmação inadequada sobre sua estrutura ou significação. A palavra dilúvio mostra uma visão negativa do avanço generalizado do regime democrático. Verdade. Ele está criticando o regime democrático, pessoal. Então, o cinzento, o dilúvio, miseravelmente, são todas visões negativas, né? O juízo de valor negativo que o autor do texto, né, está empregando. O texto lamenta a perda de valores tradicionais conservados pela nobreza italiana. Sim, ele está lamentando, né? Está falando, não temos mais o que essa nobreza mantinha viva de geração a geração, a distinta cultura, elegância, a arte. O advérbio miseravelmente indica o decréscimo de valores econômicos. Aqui que está um erro grosseiro, né? Porque não há no texto menção a valores econômicos. Porque os valores ali, pessoal, em relação à cultura, elegância e arte, trazido pelas mudanças políticas. Então aqui está bem errada, pessoal. Essa eu até acho que ficou tranquila, tá? Ao designar a antiga nobreza italiana de classe especial, o autor do texto mostra a valorização dessa classe. Sim, está como positivo lá no texto. A cultura, a elegância e o cultivo da arte são valores perdidos no mundo pelo dilúvio democrático. Ou seja, esse dilúvio democrático fez desaparecer, né, pessoal, essa classe especial da antiga nobreza italiana. Verdadeiro. E aí, galera? Apontamentos de vocês. O que estão achando até agora? Como é que tá? Para que possamos partir para as demais questões. Realmente é uma banca bastante diferente, né? Mas a gente vai pegando ponto a ponto, quando alguém, já sabemos que eles gostam de pegar diferentes visões. Alguma colocação. As duas últimas foram tranquilas, beleza? E sobre a 5 ainda não entendi a letra D. A letra D, o que eles fizeram aqui na letra D? Quando eles dizem assim, ó, primeiro ponto, né? Eles estão falando a guerra como uma coisa negativa. Que as armas cedam a toga, se as armas têm que ceder a toga, armas que eu associo ao campo semântico de guerra, de conflito, é ruim. Que as armas cedam a toga. Então, que as armas deem lugar à toga, saiam as armas. Que o triunfo militar ceda, claro que daqui daí a gente tem que subentender, né, que o triunfo militar ceda à lógica cívica, ou seja, saia, que não seja mais o triunfo militar o importante, saia o triunfo militar, que é associado à guerra também, e entre a glória cívica, que é somente, pessoal, a não guerra, né? A questão do civil. Então, quando eu falo que as armas cedam a toga, estou enxergando arma que associo a guerra, a uma coisa bélica, como algo negativo, né? O triunfo militar, como algo negativo, tende a ceder à glória física. Então, é isso aí que eles falaram, visualizaram como negativo. Foi o que eu disse, o número 5 é uma questão realmente, pessoal, na hora da prova, assim, claro, fazendo agora aqui, vai, né? Mas na hora da prova, muito, muito, muito complexa. Mas no momento que eles falam arma cedam a toga, estou vendo arma como uma coisa negativa. Sim, mas perfeito, Gabi. A arma ceder a toga e o triunfo militar ceder a glória cívica é algo positivo, mas no momento que cede, a arma em si, só a arma, é negativa. O conjunto todo é real. O conjunto todo, arma ceder a toga é positivo. Com certeza. Mas isoladamente, a arma se refere à guerra. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o conceito bélico de arma e o conceito bélico de triunfo militar como algo negativo. Eles não pegaram o todo. Então, entendi o raciocínio, Gabi. Então,
A FGV, claro, de maneira arbitrária, né? Não é de maneira arbitrária, lógico, eles pegaram só o conceito semântico de arma, separaram, aqui segmentaram. A gente tinha aqui posições e aqui eles segmentaram, né? Mas tá ruim a questão, não há dúvidas de que há um equívoco, até na lógica que nós estávamos fazendo. Trechos, e aqui eles pegaram só um ponto específico, associaram ao campo semântico guerra. De nada, Gabi, mas de fato a questão é confusa em si. Mais uma, pessoal, vocês notaram que, olha a moda do estilo atual da FGV, ó. Afirmação inadequada, afirmação inadequada, afirmação inadequada. Como eles estão pedindo a inadequada, inadequada, inadequada.